E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que estejam bem. E vamos fazer uma correção aqui da atividade que eu passei para vocês, beleza? Antes de mais nada, eu peço para que vocês verifiquem se estão inscritos no canal e aproveitem e deixem um like, isso vai ajudar bastante o vídeo, beleza? E também deixem um comentário, já que a lista de presença acaba sendo por esse meio. Peço desculpas se aparecer barulho de cachorro, grilo ou até uma música lá longe no fundo, cara. É porque tá tarde aqui, tá de noite e aí isso aí eu não controlo. Eu tô na roça, então fica complicado, beleza? Mas isso aqui é tudo externo, viu? Em casa não tem nada disso aí não. Então vamos começar aqui. A primeira questão, ela é bem simples. Ela fala o seguinte: o 20º elemento da sucessão aritmética 12, 17, 22, 27 é... E aí, então ele quer descobrir o A20. Vamos relembrar. Quais são as fórmulas que nós temos aqui vigentes sobre o termo geral de uma PA? Foi discutido duas fórmulas. Eu vou colocar elas aqui do lado. Tranquilo? São AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. E a outra, AN é igual a AK mais N menos K vezes R. Lembrando que nessa situação aqui, o N acaba sendo maior que K. Beleza? Então, quando é que eu uso essas fórmulas aqui, professor? Bem simples. Quando eu ler a questão, eu vou analisar os dados que ela está... o que ela está querendo saber e os dados que ela me fornece. Então, quando eu tenho aqui o 20º elemento da sucessão aritmética, então, eu sei que ele quer saber o A20, já que ele quer saber o 20º termo. E, automaticamente, para mim, o N acaba sendo... Perdão, com licença. O N acaba sendo o 20, já que ele me indicou o valor de AN. Tranquilo? Vamos ver os dados que nós temos. Na fórmula ali, nós temos que A1, que é o primeiro termo, é 12. E que R é igual a... Eu posso fazer esse R sendo a subtração do segundo termo menos o primeiro termo. Já que R eu posso fazer dessa maneira, né? Eu sempre subtraio um termo menos o anterior. Eu poderia subtrair 22 menos 17? Poderia. Ou 27 menos 22. Não importa a ordem. O importante é que eu pegue um termo e faça a conta de menos, né? Subtraia com o termo que vem antes dele. Normalmente, para não ter problema, eu pego o segundo menos o primeiro. Então, quanto for o segundo? 17. Menos, quanto for o primeiro? 12. O valor do nosso R é igual a 5. Então, vamos analisar aqui. Nós temos R, nós temos A1 e temos N. Nas fórmulas aqui, se eu olhar, ora, nesse aqui nós temos R, nós temos N e A1. Falta somente quem? A N. Percebam comigo que eu não poderia usar a fórmula de baixo, já que eu não tenho um AK. Perdão, eu até tenho um AK, que seria qualquer outro valor aí. Mas concordam comigo que está mais simples usar a primeira, já que eu já tenho os três termos aqui, variáveis, né, no caso, os três termos aqui, e falta somente a N? Então eu posso usar a primeira fórmula. Tranquilo? Então, vamos lá. Como é que eu teria a primeira fórmula aqui? Para nós, a primeira fórmula seria A20 igual a... No lugar de N eu coloco 20, já que a gente quer saber o 20º termo. Lembrem, o N será o elemento que eu quero descobrir dessa sucessão aritmética, a gente chama de PA. Tranquilo, né? A1 é quanto? A1 é 12. Então, onde tinha A1, eu coloquei 12, mais N acaba sendo 20, menos 1, multiplicado por R, que acaba sendo 5. Primeiro, responde dentro do parênteses, né, gente? 20 menos 1, 19, vezes 5. Quanto vale a 20? A 20 é 12 mais. Quanto é 19 vezes 5? 95. Ok? 12 mais 95, 107. Eu analiso aqui as alternativas e vejo que a letra E me diz que esse termo será do valor de 107. Então, primeira questão, letra E. Relembrando, eu analisei o que a questão está pedindo, 20º termo, peguei os outros dados, A1, o R e o N. Lembre, a N
vai ser um termo que eu quero descobrir. Normalmente ele será um termo maior. Então, se ele quisesse descobrir o 30º termo, seria a 30. Como ele queria descobrir o 20º termo, seria a 20. Se ele quisesse descobrir o 15º termo, seria a 15. Então, a n será o valor maior de um termo que eu quero descobrir, um termo desconhecido, sendo maior que 1, né? Pode ser o segundo, o terceiro, o quarto, daí para frente. Vamos para a próxima questão. Uma questão um pouco mais contextualizada, mas ainda segue aquele mesmo critério do termo geral. Ao financiar uma casa em 20 anos, José fechou o seguinte negócio com a financeira. A cada ano, o valor das 12 prestações deve ser igual e o valor da prestação mensal em um determinado ano é R$ 40, a mais que o valor pago mensalmente no ano anterior. Considerando o valor da prestação no primeiro ano é de R$ 350, determine o valor da prestação no último ano. Gente, quando eu leio uma questão, por mais que eu leia até um pouco rápido aqui, minha obrigação é entender o que ela está pedindo. Eu nem analiso primeiro os dados. Eu tento entender. E a pergunta está aqui, ó. O finalzinho. A pergunta mesmo é isso aqui. Ele quer saber o quê? Determinar o valor da última prestação determinar o valor da prestação no último ano. Então é isso que essa questão quer saber. Então, quando eu tenho a pergunta aqui, determine o valor da prestação do último ano, é o que ele quer saber. Quanto vai ser o valor da última prestação? Aí eu lembro que essa casa tem 20 anos. Então, a prestação do último ano será o 20º termo. Tranquilo? E aí agora a gente, sabendo que é o 20º termo, a gente vai dar uma lida na questão para poder pegar os dados. Então, ao financiar uma casa em 20 anos, José fechou o seguinte negócio com a financeira. Em cada ano, o valor das duas prestações deve ser igual e o valor da prestação mensal de um determinado ano é R$ 40 a mais do que o valor pago mensalmente no ano anterior. Isso quer dizer o quê? Que para cada ano, os 12 meses vão ter a mesma parcela, porém, quando eu passo para o ano seguinte, a parcela ela é aumentada em R$ 40. Ou seja, se eu tenho um valor de R$ 400 numa parcela, no ano seguinte será de 440. Considerando o valor da prestação do primeiro ano é de 350, ou seja, no primeiro ano eu tenho um valor de R$ 350. Então, os 12 meses, cada uma será de 350. Então, quanto será o segundo ano? O segundo ano será 350 mais 40. E quem é o terceiro ano? Aqui vai dar 390, né, gente? O terceiro ano é o 390 do ano anterior mais 40. Então, percebam comigo que se ele aumenta R$ 40 a cada ano, concordam comigo que esse aumento é o valor da razão? Já que ele é o acréscimo? Ou seja, de um ano para o outro, eu aumento R$ 40. E aí, se eu for subtrair A2 menos A1, vai dar os mesmos 40. Então, esses R$ 40 aí acaba sendo o valor da razão. Então, para a gente descobrir, lembra da fórmula? AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Nós queremos saber A20. Quanto era A1? A1, 350, mais... Nesse caso, como eu quero saber A20, N teve o valor de 20, menos 1, vezes a razão, que é 40. A20 é igual a 350, mais 19 vezes 40. A20 igual a 350, mais 400, mais 360, 760. A20 igual a... Eu só vou verificar que fiz aqui rapidinho de cabeça, 40 vezes 19, então vai dar 400 mais 360. É isso mesmo, ok? Que eu fiz de cabeça aqui, gente, então não tô com calculadora. Deus me livre de errar uma questão aqui, numa aula gravada. 350 mais 700 vai dar 1.110 reais. 300 mil com 50, 110, vamos lá. Logo, o valor da última prestação o valor da prestação no último ano foi de R$
R$1.10. Eu vou dar só uma... Puxa, peraí. Puxada pra cá. Isso é o bom de estar aqui num quadro virtual, porque eu não preciso apagar, eu só posso puxar. De R$1.110. Eu falei foi de, né? Ou será de R$1.110, se for no futuro, para ele pagar. Mas isso aqui é a resposta. E esse cálculozinho que a gente fez é a justificativa desta resposta. Beleza? Então eu só botei a resposta no final. Vamos para a próxima questão. Vamos continuando aqui. Terceira questão. Opa. Uma sucessão de números igualmente distantes, um após o outro, tem como décimo e 20º termos, respectivamente, os números 43 e 83. Qual é o 30º termo desta sucessão? Então, vamos analisar aqui o que ele está dando. Ele está dando um 10º termo. Perdão. Primeiro, eu faço o que eu disse. Como é que eu falei uma coisa na questão anterior e nessa aqui eu faço diferente? O que ele quer saber? O 30º termo dessa sucessão. Ok? Então, vamos lá. Ele quer saber o 30º termo. Ele nos dá o 10º termo e o 20º termo. O 10º termo sendo 43, o 20º termo sendo 83. E aí aqui... teria algumas artimanhas para fazer? Teria, mas aqui eu vou pelo caminho tradicional. Primeiro, eu utilizarei a fórmula AN igual a AK mais N menos K vezes R. Por quê? Vamos analisar a nossa seguinte situação. A gente não tem... eu vou botar até outra fórmula aqui do lado e vou explicar qual é o sentido de a gente usar essa fórmula. A outra fórmula é AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Então, vamos supor que eu quero achar o 30º termo, né, que é o que você está pedindo. Ele vai tomar como situação isso aqui. A gente sabe que a N é sempre o maior valor. O AK poderia ser tanto o A10 quanto o A20. E aí a gente teria esses valores. Porque, por exemplo, se aqui eu tenho o A30 e aqui eu tenho o A10, aqui teríamos 30 menos 10, né? Já que seria o valor de N menos o valor de K. Porém, concordam comigo que está faltando o valor de R? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu usarei essa fórmula aqui para encontrar os valores de AN, ou o valor primeiro de R, para depois reutilizar a fórmula e achar o valor de A30. Então, primeiro eu utilizarei essa fórmula aqui para achar R. E, professor, como é que eu farei isso aqui? Simples. Lembra que eu falei que AN será o maior valor e AK o menor? Então, nós temos aqui AN, AK. Então, AN seria para mim A20 e AK seria 10 mais 20 menos 10 vezes R. E dessa forma, eu tenho os valores tanto de A20 quanto de A10. Ou seja, eu teria aqui 83 é igual a 43 mais 10 vezes R. Uma equaçãozinha simples. Eu vou mudar todo mundo de lado da igualdade. E aí ninguém muda de sinal. Depois eu passo o 43 para o outro lado. E depois 83 menos 43 eu subtraio. R é igual a 40 dividido por 10. R é igual a 4. Achando o valor de R igual a 4, eu posso agora utilizar a mesma fórmula para achar o valor de A30. Quanto é A30? A30 é igual a... Eu posso botar aqui tanto A10 quanto A20. Eu vou botar A20. Mas, tanto faz, não importaria aqui muito. N é 30 menos, no caso o K agora eu defini como 20 vezes 4. E aí a 30 que eu não tenho é igual a quanto? A 83 mais 30 menos 20. 30 menos 20, 10 vezes 4. A 30 igual a 83 mais 40. A 30 igual a 123.
Tinha outras duas formas de a gente fazer. E aí aqui, por favor, vou pedir até aqui, desculpa, mas por favor, não me esculachem. Mas uma outra forma seria mais simples. Seria ignorar os zeros. Eu vou fazer uma forma alternativa. A resposta é essa aqui, viu, gente? A30 é igual a 123, aqui é a letra D. Uma outra forma seria excluir os zeros. Seria como? Em vez de ser A10, eu ter A1, e A1 seria 43. Em vez de ser... A gente excluindo o zero só para facilitar a sua visualização, viu, gente? 83. E aí a gente vai querer saber A30 seria A3. Eu estou excluindo o zero aqui, mas ele vai voltar depois. É só para você entender o seguinte. A gente sabe que do primeiro para o segundo termo aumenta a razão. Não é assim a definição até de uma PA? Então a gente faz mais uma razão. E do segundo para o terceiro termo a gente soma essa razão de novo. Então basicamente só éramos ver que de A1 para A2 aqui aumentou quanto? De 43 para 83. Concordam comigo que ele aumentou 40? Ou seja, de A2 para A3 eu só precisava somar 40 de novo. Não é? Porque para passar de um tempo para o outro eu não tenho que somar a razão. Então 83 mais 40. Por favor, não me julguem, viu, gente? 83 mais 40. A3 seria 123. Como a gente não está falando de A3, nem de A1, nem de A2, e sim de 10, 20 e 30, eu só precisaria devolver esse zerinho e ele manteria a mesma proporção. Era um outro caminho que eu poderia ter simplificado, sim, mas eu teria que mostrar primeiro o caminho tradicional da matemática para depois mostrar o macete, beleza? Então não me julguem, peço desculpas, mas poderia ter feito dessa forma aqui também mais facilmente. A diferença é que nossa razão seria 10 vezes maior, em vez de 4 foi 40, mas acharia a resposta muito mais rápido. Beleza? Vamos para a próxima questão, questão de número 4. A quarta questão diz o seguinte: em uma progressão aritmética, sabe-se que o quarto termo é 12 e o nono termo é 27. O 15º termo dessa progressão é... Aqui não tem para onde correr, vamos ter que usar aquele primeiro método que a gente fez na estante. Então, a gente vai usar a fórmula de AN é igual a AK mais N menos K vezes R para descobrir o valor de R. Então, primeiro temos que descobrir o valor da razão para depois achar o 15º termo. Beleza, gente? Vamos lá. Quem é a N? A N a gente pode chamar de A9, já que dos dois aqui, a N sempre será o maior termo. Então, se eu tenho A4 e A9, o maior termo, A9. AK será o quarto termo. N é o maior termo dos dois. K será o menor dos dois. E eu mantenho o R. Faço primeiro a subtração ali, dos parênteses. 9 menos 4 dá 5R. Aqui, para quem está com dificuldade, é simples. Eu vou copiar, eu tenho igualdade. Então, tudo que está desse lado, eu copio igualzinho, sem tirar uma vírgula. Eu vou botar o seguinte. Perdão, gente, eu nem botei o valor de A9 e A4. Eu já poderia ter colocado. Quanto vale A9? A9 é 27. Igual, quanto vale A4? 12. Mais 5R. É só substituir os valores. Aí, ó, na igualdade aqui, tudo que tiver depois dela, eu vou copiar igualzinho. Por que eu faço isso? Porque eu quero deixar a letra nessa primeira parte. Então, eu deixo aqui 12 mais 5R. E o que tiver antes da igualdade, eu vou botar para depois, sem mudar nada, que era só o 27. Agora sim, eu passo o 12 para o outro lado. E quando eu só passo somente um número, eu vou mudar o sinal. Então, eu tenho 5R é igual a 27 menos 12. 5R igual a 27 menos 12 dá 15. R é igual a... Esse 5 que está aqui, eu sempre vou passar dividindo, beleza? Então, aqui eu tenho 15 dividido por 5. R é igual a 3. Só depois de achar a razão que eu vou poder prosseguir no meu cálculo. Eu quero achar o 15º termo. E aí, eu escolho dos dois qual eu vou utilizar. Eu vou usar a mesma fórmula. Eu vou usar a mesma fórmula daqui, só que agora eu escolho. Eu quero usar o quarto ou o nono termo. Não importa. Okay? Tanto que o AK foi 4, agora eu vou botar o AK como 9. Só para mostrar que poderia ser qualquer termo aqui dos dois. Mas o N é o maior termo dos dois, foi 15. E o K foi o menor dos dois números, que é 9. O N vai ser esse valorzinho daqui e o K vai ser esse valorzinho daqui. Vezes o R.
Quanto é a 15? A 15 eu não tenho, eu quero saber, eu vou repeti-lo. Quanto é a 9? A 9 nós temos valor, 27. Mais 15 menos 9, vou subtrair, e já tem o valor como 6 vezes. Quanto foi a razão? 3. Primeiro multiplica, né, gente? 3 vezes 6, 18. 18 mais 27, 30, 45. Logo, resposta aqui, letra D. Questões desse nível aqui, que ele dá dois termos diferentes e pede um terceiro aleatório, como aqui ele deu a 4 e a 9, e pediu um outro termo lá, como o 15º, ou poderia ser o 20º. Questões desse nível aqui, você vai ter que fazer em duas partes. Primeiro para achar a razão e depois para achar o valor desse termo. Foi como fizemos aqui na questão 3, ó. A gente queria o 30º termo, tínhamos o 10º e o 20º. Então, primeiro achamos a razão, para depois da razão achar o 30º termo. Ah, aqui teve uma situação, calma. Aqui teve uma situação diferente, porque permitia, mas esses macetes, essas fugas da matemática, esses caminhos, nem sempre são válidos, e para algumas situações, se você tem um outro tipo de macete, um outro tipo de dica. Então, o ideal é que você primeiro aprenda a forma geral de como responder, que foi o que eu mostrei, e depois saber que existem alguns caminhos diferenciados que podem chegar mais facilmente à resposta. Mas isso aí você só acaba aprendendo quando você começa a ganhar expertise no conteúdo, ou seja, estudando mais e mais o conteúdo, beleza? Vamos para a última questão. Questãozinha de uma linha, eu fico com medo, gente. Um medo tão grande, porque questão pequena é cálculo gigante. Determine o primeiro termo de progressão aritmética de razão menos 5 e 10º termo vale 12. Ah, essa questão aqui é muito fácil, gente. Graças a Deus, é uma questão bem simples. Eu tava com medo dela, mas ela foi a mais fácilzinha que eu coloquei. Ele quer que você determine o primeiro termo. Então, ele não deu o primeiro termo. A questão, a pergunta está bem aqui, ó. Vamos usar os dados dela. Ele deu uma razão igual a menos 5 e deu o 10º termo, e aí a 10 igual a 12. Das duas fórmulas lá, eu tenho essa daqui. A n é igual a A1 mais n menos 1 vezes R. Se a 10 é o maior termo, que entre 1 e 10, o maior é 10. Então, n acaba sendo o maior termo. Lembra, gente, quando eu tenho dois números, o maior é sempre o valor de n. Como é que eu posso usar essa fórmula aqui? Opa, só um minutinho, que eu bati aqui sem querer. Ele já não está deixando eu escrever naquela situação. Voltando para cá. Quando eu tenho aqui uma fórmula dessa, para eu poder utilizá-la, é só verificar se eu tenho todos os valores faltando um. Ó, eu tenho uma, 2, 3, 4. Eu tenho 4 termos aqui diferentes. Para poder utilizar essa fórmula, eu tenho que saber 3 deles. Então, vamos lá. Eu sei quanto é a 10, que vai ser o nosso AN. Eu sei quanto é N e eu sei quanto é R. Tá faltando quem? A1. Mas veja que dos 4 só está faltando um termo, né? Então, eu posso utilizá-la. Se dos 4 termos faltar somente um, dá para utilizá-la direto. Então, vamos lá. Vou reescrevê-la. Então, quem é a N? Para nós não vai ser a N, vai ser a 10. É quem? A1 mais, no nosso caso, o N virou 10, menos 1, vezes a nossa razão foi de menos 5. Eu coloquei aqui entre parênteses só para separar o sinal de multiplicação para o sinal de menos. Tranquilo? Continuando, a 10 eu sei quanto é a 10. A 10, a questão nos disse que era 12. Agora eu não sei quanto é a 1. Mais 10 menos 1 dá 9, vezes menos 5. 9 vezes menos 5, primeira multiplicação. Mais com menos dá menos, 9 vezes 5, 45. E aí aqui eu faço de novo aquela situação. Eu pego quem está antes ou depois da igualdade e coloco para antes, ó, A1 menos 45 igual a. E quem está antes da igualdade, eu boto para depois da igualdade. Agora, se eu vou passar somente um termo e eu passo esse termo aqui, professor, por que esse samba de passar para lá e passar para cá? Eu primeiro tento deixar a letra sempre na primeira parte, primeiro membro, que a gente chama, que é essa partezinha aqui, antes da igualdade. Só que quando eu faço isso, eu tenho que devolver um número. Opa, desculpa, eu não travei aqui. Pronto. Que é aí que eu travo para um toque só. Para eu mexer aqui, eu tenho que mexer com duas mãos.
Então vamos lá. Eu pego aqui e passo somente um número para essa segunda parte. E aí quando eu mudo somente um termo para o outro lado, eu mudo ele de sinal. Então eu vou ter 12, não estava menos 45, acabo mudando para mais 45, porque eu mudei somente um número. E eu falei 45 e escrevi 40, me desculpem. A1 igual a 12 mais 45, 57. Logo, nosso A1 é igual a 57. Essa partezinha aqui, final, daqui para cá, a gente está trabalhando um conteúdo bem básico de matemática, que nada mais é que a equação do primeiro grau. Com uma incógnita, viu, gente? Letrinha difícil, mas fazer o quê? Uma incógnita. Se você está com dificuldade nisso aqui, já é questão de matemática básica. Se você conseguiu entender, olha o que eu vou falar, se você conseguir entender essa parte aqui, você entendeu o conteúdo, ok? Agora, se você não entender essa parte vermelha aqui de baixo, seu problema é com a equação do primeiro grau, e aí vocês coloquem aí nos comentários, que aí eu faço uma aula só específica mostrando como resolver essas equações do primeiro grau. Beleza? Então era só isso. Essa foi a correção da atividade. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, anote essas dúvidas para a gente poder tirar na próxima aula síncrona. Beleza? Então era só isso. Cheiro no olho. Por favor, deixa um like aí, isso vai ajudar bastante. Deixa um comentário e verifique se está inscrito. Beleza? Então, abraço e tchau, gente. Boa noite, bom dia ou boa tarde. Depende da hora que vocês estão assistindo. Valeu!